Questão 8 diz o seguinte: nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz as entalpias padrão de combustão a 25 graus Celsius do metano, do butano e do octano. Então aqui a gente tem a tabela, a fórmula de cada um, a massa molar e a entalpia. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso de energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, gás liquefeito do petróleo, que é o GLP, e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade, presta atenção nisso, agora eu comando, da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado. Ordem crescente desses três combustíveis vou fazer de cada um. Vou começar com o metano, que é o CH4. Então, eu quero saber a quantidade de calor por mol de CO2 gerado. Se ele é o CH4, ele vai gerar quantos mols de CO2? Um mol só. Sempre a quantidade de carbono é a quantidade de mols de CO2. Então, você não precisa montar a equação química inteira e balancear, que você vai perder tempo na questão. Então, o calor é menos 890 kJ. Isso já está para 1 mol, certo? Porque na fórmula do metano só tem um carbono, então vai gerar só 1 mol de CO2, tá? Então, descobrimos a quantidade de calor obtido por mol de CO2. Agora, vamos para o próximo. Vamos falar agora do gás butano, que é o C4H10. O C4H10, o gás butano, já vai gerar 4 mols de CO2. Então, presta atenção. A energia, a entalpia dele é menos 2.878 kJ, tá? Isso produz 4 mols. Ou seja, para eu saber a quantidade por mol, é só eu pegar esse valor e dividir por 4, que vai ser igual a 719,5 kJ, tá? Você poderia fazer uma regra de 3 também. Eu tenho menos 2.878 kJ com 4 mols de CO2, tá? Então, tem essa quantidade de calor para essa quantidade de mols de CO2. Aí, nós queremos saber qual vai ser a quantidade de calor para 1 mol de CO2, que é o que o problema pede. Vai dar a mesma coisa, tá? Ou você já faz direto, é só pegar a quantidade de calor. Isso aqui é para 4 mols, eu quero saber para 1 mol, então eu divido por 4. Agora, eu vou para o último combustível, que é o octano. Então, octano, C8. Aqui eu botei um nome, né? Nos outros eu não tinha colocado. H18. Então, aqui ele vai produzir 8 mols de CO2, certo? Então, nessa reação, a quantidade de energia é menos 5.471 kJ. Só que isso para 8 mols de CO2 que ele produz, né? Então, eu vou dividir por 8 para saber a quantidade de energia por mol de CO2. Ou seja, que vai dar 683,8 kJ. Colocando na ordem crescente, nós vamos ter primeiro o octano, que é a gasolina, depois o GLP, que é o gás butano, e por último o gás natural, que é o metano, ordem crescente de energia por mol de CO2 obtido. Resposta correta, letra A.